Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos no ar com mais uma edição de Pensar Economia. Vamos trazer aqui os temas importantes dessa área da vida brasileira com as participações de Sebastião Carlos e Acilino Madeira. Hoje nós vamos discutir aqui o famoso IOF, que tanto se fala. O governo propõe alterações no IOF. Está aí a caça de apenas 41 bilhões de reais que estão faltando no caixa, e aí propôs mudanças nesse imposto. Só que o Congresso reagiu, o tal do mercado, que é uma instituição que todo mundo fala e ninguém vê, também reagiu e o governo está dando meia volta. Vamos discutir esse assunto. Outro assunto aqui da nossa pauta é o Banco Central e o seu presidente, Gabriel Gallipo. O Lula chamou ele de menino de ouro e diz que confia 100% no Gabriel Gallipo, mas tem gente chamando ele de bezerro de ouro da Faria Lima. E por fim, vamos também discutir um tema muito novo, economia criativa. O que será economia criativa? O governo federal está criando uma diretoria exclusiva para cuidar desse tema no Ministério da Cultura e nós vamos saber pormenores deste assunto aqui no Pensar Economia. Antes de saudar aqui os convidados, os participantes, eu queria pedir para você, vai lá no nosso canalzinho do YouTube, dá um joinha, se inscreve, participa conosco aqui do canal do YouTube do Pensar Piauí. Bom dia, Acilino. Tudo bom, rapaz? Tudo bom. Depois de um tempinho aqui, estamos de volta com Pois Pensar é. Economia. Pois é. Sebastião, bom dia. Bom dia, Oscar. É um prazer novamente estar contribuindo aqui com o Pensar Economia. Muito bem, senhores. Vamos à nossa primeira temática aqui. O IOF. Conforme eu dizia aqui na abertura, há um tal de arcabouço fiscal e faz conta para cá, faz conta para lá, e o governo está vendo que precisa de dinheiro, senão não atende às exigências do próprio arcabouço fiscal, que foi o próprio governo quem propôs. E aí, para sair dessa enrascada, acharam que deviam mexer no IOF. Há uma diferença aí de 41 bilhões que o governo precisa alcançar. Mas quando a proposta de alteração do IOF aconteceu, aí houve uma reação não da periferia do Brasil, não da classe média brasileira, mas de altos setores das finanças brasileiras e do Congresso. Porque o Congresso adora quando o governo tem uma proposta para mandar para lá, porque aí ele faz uma chantagem medonha, faz bico grosso, diz que não vai aprovar, chama o governo, e aí a gente sabe o que acontece quando chama o governo, né? Olha, eu aprovo, mas aí, né, eu quero tanto. Bom, eu queria começar perguntando, pedindo, melhor dizendo, Acilino, explica um pouco o que é o IOF, onde é que o IOF, quem é que paga IOF? Que imposto é esse? Bom, os impostos, de qualquer forma, o que é de mais importante no estudo dos tributos é o campo de incidência. Isso tem tudo a ver com a economia. Então, o campo de incidência do imposto sobre operações financeiras é o mercado financeiro. Então, tudo que incide sobre esse campo para gravação, tributação, a gente chama de imposto sobre operações financeiras. Cartão de crédito, né? Tem até uma lista aqui, Tem. né? Uma lista aqui de... Vê como o campo é enorme, né? Cartões de crédito, compra de moeda em espécie, cartão pré-pago, crédito para empresa, crédito para a empresa do Simples, crédito dos MEI, empréstimo externo, e aí por aí remessas, e aí por aí vai. Tudo que é dessas operações, há um imposto. Agora, eu gostaria depois desse falar desse campo de incidência, né, ou hipótese de incidência, é interessante que a gente fale que no Brasil o executivo tende a legislar e o legislativo tende a executar.
né? E isso é muito ruim, Inverteu-se os papéis. porque quando você vai fazer uma alteração no sistema tributário nacional, seja em impostos diretos ou indiretos, e que você faz através de um decreto, isso é uma excrescência do ponto de vista das economias contemporâneas, principalmente de economias abertas. Hum. Então, é, é ruim. É ruim para a sociedade, é ruim para todo mundo. E mexer em operações incidente sobre o mercado financeiro é você mexer num vespeiro grande, né? Num vespeiro grande, porque o mercado financeiro no Brasil é, tem muito poder. Tem muito poder. Sebastião, ainda nessa linha aí de clarear o IOF, você tem mais alguma fala para fazer nesse sentido? Oscar, existe um mercado, o mercado usual que a gente lida com ele cotidianamente é o mercado de produtos e serviços. Mas existe um Esse é o mercado da vida do brasileiro comum. comum, entendeu? Existe outro mercado que é um mercado mais especial, que é o mercado do dinheiro, né? Porque o dinheiro também ele é concebido na economia como uma mercadoria também. Inclusive, existe uma precificação para o dinheiro, que é a taxa de juros. Então, quando você vai comprar, por exemplo, um refrigerante, você paga um valor nominal, R$ 10, R$ 15, pelo refrigerante ou pelo prato de comida, uma coisa, feijão. Quando você vai no banco comprar dinheiro, né, também você paga um preço por aquela compra do dinheiro que a gente chama comumente de taxa de juros. E aí são dois aspectos que eu gostaria de enfatizar. Quando o governo lança a mão de uma proposta de aumento da alíquota do IOF para compensar o déficit fiscal desse ano para poder alcançar a meta, isso é um sinal extremamente ruim. Porque no ano passado o governo apresentou uma proposta para o Congresso de que se não tivesse um superávit primário, pelo menos o déficit seria zero. Então, nós já estamos aí no mês de junho e o governo está dizendo que precisa de 40 bi. Isso é sinal de que talvez o desfecho... 40 bi para 2026, para esse ano é 20 bilhões. Então, é um sinal de que a gente vai chegar dia 31, é um cenário de que a gente não vai ter superávit positivo, nem superávit zero, então é um sinal, um indicador aí de que a gente vai ter déficit. Aí vem a grande... Então o arcabouço não foi lá essa coisa toda, né? É a velha dicotomia entre projeto e execução. Então, ele projetou algo, a economia não responde à altura para poder atender isso, sobretudo no que se refere ao crescimento do PIB. Essa taxa de crescimento do PIB de 1,5% não é uma taxa satisfatória que possa refletir no aumento da arrecadação e que possa sinalizar ao governo, com o aumento da arrecadação, o alcance dessa meta que ele estabeleceu das suas metas fiscais. Então, há um indicativo aí de que, mesmo com o PIB crescendo, a tributação fruto desse crescimento do PIB ainda não é suficiente para poder alcançar as metas do governo, e o governo vem lançando de outros mecanismos para poder fazer isso. E só tem dois. Ou você diminui gasto, ou você aumenta a receita. Eu acho que o governo está optando pela segunda opção porque não dá mais para diminuir gastos. Já se sacrificou tudo aquilo que poderia se sacrificar nesse país para poder alcançar essa meta fiscal no que se refere à redução de gastos. Foi sacrificada as políticas sociais, foi sacrificada a educação, foi sacrificada a saúde, foi sacrificado tudo. Só restou o IOF. A grande questão é que o IOF está vinculado a um mercado especial, né? E que tem sujeitos nesse mercado especial que reagiram para poder defender os seus próprios interesses, né? Porque é um mercado em que você socializa, né, os prejuízos e privatiza os rendimentos, privatiza os lucros. O outro aspecto
da proposta, e aí pode ser que o mercado financeiro tenha uma certa razão em questionar isso, é porque quando você vai no banco comprar o dinheiro, o banco ele cobra a taxa de juro pelo empréstimo, mas ele cobra também uma espécie de markup, né? Um incremento. Uma taxa efetiva, né? E aí, no final, você paga, na verdade, é uma taxa efetiva de juros. É o juro normal com mais alguma coisa. E esse alguma coisa, na maioria das vezes, é o IOF. Então, se o governo chega para a gente e diz, olha, eu vou aumentar o IOF de 3 para 3,5% para 4%, significa dizer que o custo efetivo da operação de empréstimos ele se torna mais caro. E o outro aspecto também a considerar, isso acontece, Oscar, porque existe uma diferença muito grande entre tributação legal e tributação real. Na maioria dos impostos, o governo chega e diz assim: quem vai pagar o ICMS é o empresário. Quem vai pagar o IOF são as instituições financeiras. Mas na prática, na realidade, quem paga é quem acessa aquele recurso. Então, quando você compra, por exemplo, uma mercadoria, o ICMS está lá dentro embutido. Então, uma transferência desse esforço tributário para o consumidor final. Então, quando o mercado reage, na verdade, ele já está prevendo uma redução na demanda por empréstimos em função do encarecimento da taxa efetiva de juros, porque certamente ele vai levar para quem toma o dinheiro emprestado o encargo para o pagamento disso. É fato. Né? As instituições financeiras não vão assumir, não vão reduzir a taxa de juros para poder compensar o IOF. Eles vão sobrepor isso sobre o IOF e nós vamos ter uma taxa efetiva muito mais significativa. Tá, mas deixa eu ver bem aqui, Sebastião. Todas as medidas previstas na proposta de governo incidem sobre as seguintes áreas, aquelas que o Acilino falava há pouco. E a primeira, e a que todo mundo fala, é cartão de crédito. Quando você fala cartão de crédito, hoje todo mundo tem um cartãozinho. Né? O meu está aqui no bolso, todo mundo tem um cartãozinho. Mas eu volto a insistir aqui. Quando fala assim, o governo vai mexer no IOF, e quem usa cartão de crédito vai ser penalizado. Aí, na sua fala, você diz assim, o mercado que atinge o brasileiro comum é o de serviços e o de... você usou uma produtos e serviços. E tem o outro mercado que é o do dinheiro. Independente dessa situação que você colocou aí, do aumento do IOF ser repassado para o consumidor, mas assim, quem realmente paga, quem paga IOF é um setor brasileiro que ganha muito dinheiro, não é isso? Isso que eu queria que a gente esmiuçasse um pouco mais para a audiência poder entender melhor. Veja só, legalmente, quem paga o IOF são as instituições financeiras. Então vai recair sobre elas, no papel. Mas na prática, é o tomador de empréstimo. Porque ela repassa para ele esse custo financeiro do acesso ao dinheiro. Por isso que é necessário você fazer, e aí a gente precisa compreender muito isso, é saber como é que o governo encontrou essa alíquota. Por quê? Porque o governo precisa saber qual é a capacidade que a sociedade tem de suportar isso. Ele simplesmente não pode chegar e aumentar de 3 para 3,5 para 4. Esse aumento precisa ser dosado diante da capacidade de absorção do mercado, diante da capacidade de absorção do consumidor que usa um cartão de crédito. Um dos questionamentos do mercado financeiro é justamente isso. Talvez, muito provavelmente, porque inclusive surgiu o questionamento sobre o governo de que talvez teria sido um erro de cálculo na definição dessa alíquota, porque o mercado também observou justamente isso. Alterar uma alíquota de imposto é uma prerrogativa de governo. Agora, essa alteração precisa respeitar limite de demanda do mercado. O mercado precisa suportar isso, porque senão
eu posso, inclusive, criar um problema no mercado. Visivelmente, quando você aumenta o IOF, você torna o acesso ao crédito mais difícil. E esse acesso ao crédito mais difícil pode comprometer, inclusive, investimentos no país. Marcelino, a proposta do governo de alterar o IOF é para compensar, para buscar um dinheiro que está faltando. Mas, como disse o Sebastião, o próprio governo tinha apresentado há um ano o arcabouço fiscal que ia resolver todos os problemas. E passado não um ano, a gente já enfrenta essa situação. E aí tem o tal de respeitar a meta. Eu fico vendo assim, você sacrifica as políticas sociais, como o Sebastião disse, em nome de uma estabilidade econômica, de uma estabilidade financeira. Mas quando você vai ver no frigir dos ovos, só quem está ganhando são os rentistas, a classe rica brasileira que sempre ganhou. Que raios de meta é essa que o povo está excluído dela, Acilino? Isso faz parte de países que não têm uma democracia consolidada, né? Nem madura. Significa também dizer que o que é mais importante, o que é mais caro para que a gente entenda política econômica, principalmente política fiscal, é a capacidade que o indivíduo tem de entender o conceito de orçamento. O brasileiro não conhece esse conceito? É um conceito, sim, mas ele tem alguns percalços de ordem semântica. Quando a gente fala de orçamento, a gente pensa, de um lado eu tenho as entradas, do outro lado eu tenho as saídas, né? Eu penso em orçamento, né, nessa parte contábil, né? Mas quando eu vou para o Congresso Nacional, existe uma aberração que são as emendas PIX, as emendas essas, as emendas aquela. Não tem orçamento que suporte. E o que é que acontece? O que acontece é o que o Sebastião falou. São as demandas que vão aparecendo e o governo ele não tem a capacidade de gerir e de executar o orçamento. Então, tem uma emenda aqui, tem uma emenda acolá, e aí tem o toma lá da cá. No Brasil se Não, vê... mas escute só, as emendas orçamentárias são um problema, mas eu diria assim, é um problema recente. Eu não me lembro bem da discussão orçamentária antes do governo Fernando Henrique Cardoso, não me lembro. Mas do governo Fernando Henrique Cardoso para cá, aí começou lei de responsabilidade fiscal, o governo não pode gastar mais do que ganha e tal. E aí, nesse imbróglio, até onde minha cabeça registra, começou dos governos Fernando Henrique para cá, a gente está metido nisso aí. E aí entra governos ditos populares, democráticos, de esquerda, e não consegue sair dessa arapuca que foi criada, na minha visão, no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir da tal da lei de responsabilidade fiscal. Mas acontece, a lei de responsabilidade fiscal, ela é importante. Ela é importante. Agora, a questão está muito mais na contabilidade, na prestação de contas. O constitucionalismo financeiro ele foi totalmente distorcido no Brasil. Por quê? O que é o constitucionalismo financeiro? O que é? Foi a partir Explique para quem está nos ouvindo.
É a forma que você tem de ter um olhar fiscalista, um olhar de prestação de conta, uma contabilidade, onde você possa chegar e dizer assim, ó, a lei de responsabilidade fiscal, ela é um instrumento do constitucionalismo financeiro. Agora, esse constitucionalismo financeiro no Brasil é que ele é totalmente enviesado. Ele é enviesado. Por quê? Porque existe uma cobrança muito grande sobre o executivo e uma cobrança muito amena, muito tranquila em relação ao legislativo. Ora, toda crítica ela recai sobre o presidente Lula. Não porque o presidente Lula, não porque o presidente Lula. Não, mas ninguém fala do legislativo. Não existe constitucionalismo financeiro para o legislativo. É 2 pesos e 2 medidas. Bem, senhores, para a gente avançar aqui no tema do IOF, a gente falou muito aqui de IOF até agora, mas na realidade eu acho que o governo está dando um cavalo de pau na história do IOF, né? Foram muitas reuniões, e aí agora está vindo aí uma nova proposta, que não ficou muito clara, parece que só vão clarear essa situação depois de uma reunião do Ministério da Fazenda com os líderes partidários, que deve acontecer no final de semana, e aí, evidentemente, tem que passar de novo pelo presidente Lula, que está em viagem, até ser oficializado. Mas se fala em Fundeb e supersalários. Eu duvido e odó que mexam nos supersalários. Estou preocupado. Apesar do presidente Lula ter dito, garantido que vai resolver o problema sem cortar política social. E educação é uma política social. Mas, enfim, nós dissemos que houve uma reação contra o IOF, está tendo reuniões, vão vir com uma nova proposta. No que meus economistas apostam? Sebastião, o que o Haddad vai apresentar como saída para essa situação? Veja só, isso não é um fato isolado, certo, Oscar? Discutir tributação, seja qualquer forma de tributação, sempre vai ser um desgaste para o governo, em qualquer contexto. Porque, na regra, ninguém gosta de pagar imposto. Né? Por isso que o nome já diz, imposto. Mas pagar imposto é necessário. Pagar imposto é necessário. Para quem vive em sociedade. Né? Então, sempre é um tema que custa muito a governo discutir tributação, certo? E o governo Lula, infelizmente, ele vem enfrentando uma série de dificuldades para pautar esses assuntos importantes com o Congresso Nacional. Oscar, pela primeira vez na história do orçamento brasileiro, o orçamento da União foi votado no mês de março. Pela primeira vez na história. Em tese, o Congresso ele nem sair de recesso pode sem ter votado o orçamento, que deve ser votado até o dia 15 de dezembro do ano anterior, para no dia 1º de janeiro já está em execução. Então nós temos um cenário hoje em que o Congresso fica a todo momento sabotando o Executivo. Então essa reação do Congresso é mais uma manifestação de sabotagem do governo. Por quê? Porque o governo ele tem a obrigação de apontar soluções. Quem tem a responsabilidade de resolver os problemas, inclusive os problemas econômicos do país, é o Executivo. E o Executivo já detectou que a gente corre um risco de não alcançar a meta fiscal e está apresentando a solução. Escuta, será que eu notei aí uma divergência entre os dois? Você diz assim, o governo, quem tem a responsabilidade de propor alternativas é o governo. Aí o Acilino anteriormente disse, trocaram as funções. Quem legisla é o executivo, quem executa isso não é uma contradição, não é divergência, não. Na verdade, isso é uma anomalia.
Anomalia. E é uma anomalia e isso é uma deficiência do nosso modelo republicano. Então, Você, a porque- todo momento, você tem o Congresso governo, interferindo, quando na verdade não na deveria minha, ser assim. na minha visão era assim, o governo devia anunciar, olha, eu vou ter um déficit aí de 40 bilhões. E aí os deputados e senadores se reuniam para resolver aquele problema ali. Mas Não. sempre esperam a proposta do governo para fazer exatamente aquilo que você disse aí, que é a sabotagem. Mas é porque a própria Constituição define competências. Então, a competência constitucional de propor qualquer alteração sob o ponto de vista de tributo é do Executivo. Agora, ele só propõe. Quem vota é o Congresso. Sim. Né? E aí, o Congresso ele fica se utilizando, né, desse mecanismo, do poder de agenda que ele tem, de pautar e de votar, para poder negociar com o Executivo demandas que só interessam ao Congresso, que não interessam à sociedade. Aí é que entra toda essa discussão que a gente já vem pautando também aqui no nosso programa, sobre essa questão de orçamento, né, sobre essa questão das emendas PIX, aquela história toda. Então eu vejo com muita dificuldade. Né? O que o governo está fazendo, fez isso com a reforma tributária e certamente vai fazer isso com o IOF, é chegar lá e usar a velha estratégia de sindicato. Se propõe 3,5, 4 para cair em 2. E não voltar para casa de mãos abanando. Entendeu? Então ele tem que se utilizar da habilidade política dele de negociação, né, com o Congresso justamente para poder estar garantindo que alguma coisa seja aprovada e que essa coisa possa amortecer esse déficit agora para 2025 e garantir também para 2026, evidentemente protegendo aí a questão das políticas sociais. A outra questão é a questão dos supersalários, que vai enfrentar a mesma dificuldade. Super salários e tem um outro eixo que, segundo o site Brasil 247, tem o Fundeb, que a proposta deve ser de congelamento dos valores, e o outro é a revisão de incentivos e isenções fiscais, que alguns setores da economia estão usufruindo. Né? A ideia é que o governo alivie essa Falta dinheiro no caixa. Essa estratégia muito assistencialista de comprometer o orçamento com muito subsídio e isenção. Né? Diminuindo essa base para poder sobrar alguma coisa para financiar investimento e financiar as políticas sociais. Mas o grande calcanhar de Aquiles que o governo vai enfrentar são os supersalários, que não estão no executivo. Estão no judiciário. Tem operador. Será que lá tem poder de pressão também, o judiciário? Entendeu? Tem magistrado ganhando R$100.000, né? Quando, na verdade, o teto está em torno de 45 mil. E o mais escandaloso disso é que essa diferença de 45 mil para 100 mil, ela não é tributada pelo imposto de renda e ele não paga previdência porque entra como indenização. É uma verba indenizatória. Né? Então, vai ser um desafio muito grande para o governo, né? Primeiro, congelar o que tinha que congelar era o salário, os supersalários, não era o teto do Fundeb, né? E outro fundo constitucional que possa financiar as políticas públicas. Mas, efetivamente, isso. Então, vai ser um grande desafio que ele vai enfrentar. A configuração política do Congresso foi eleita em 2022. E essa relação conflituosa que existe entre Congresso e Poder Judiciário certamente vão contaminar o ambiente para que se encontre uma solução que resolva o problema para o país como um todo. Isso é uma constatação. O governo ele poderia já ter entregue muito mais para a sociedade, não consegue fazer isso porque se sente refém. O governo federal está refém do Congresso. E o Congresso ele tem um poder muito grande de pautar dentro do plenário, coisa que não tem finalidade nenhuma, interesse nenhum para a sociedade. Essa questão do IOF é uma questão fundamental. A questão da reforma tributária é uma questão fundamental. Mas eles querem debater outra coisa. Né? Eu não sei lá, mas aqui nós temos um tempo, Sim, então sim.
Eu vou avançar aqui na nossa pauta, com certeza no nosso próximo Pensar Economia a gente volta a esse tema de qual foi a saída que o governo apresentou e como é que o Congresso está reagindo para que esse caixa de 20 bilhões em 2025 e de 41 bilhões em 2026 feche tranquilamente, né? Mas eu queria tratar agora do nosso segundo tema, Banco Central e seu presidente, Gabriel Gallipo. O Banco Central, na administração Lula, era presidido pelo Campos Neto, começou assim com a presidência do Campos Neto, e aí a cada reunião do Copom, lá vinha o Lula, lá vinha o Lindbergh, lá vinha a Gleisi Hoffmann, todo mundo atacando o Campos Neto. Ele estava subindo a taxa de juros para sabotar a economia e, consequentemente, o governo Lula. E o Haddad puxa do bolso o Gabriel Gallipo, seu assistente, e indica para o Banco Central e o Lula acata. E, muito recentemente, esta semana, disse que confia 100% no Gabriel Gallipo, mesmo após dele ter promovido aí 2 ou 3, na minha visão, estratosféricas percentuais de aumento da taxa de juros. Mesmo assim, o Lula está dizendo que confia plenamente nele. Mas é de estranhar. Porque o próprio Fernando Haddad, no tempo do Campos Neto, fez críticas duras ao comportamento do então presidente do Banco Central. E o Gallipo manteve o mesmo comportamento e agora está dando aval a uma proposta que foi apresentada também no tempo do Campos Neto de autonomia do Banco Central, mais autonomia financeira para o Banco Central. O que tem arrepiado alguns setores aí, porque na prática é 100% de autonomia, não devendo satisfação a ninguém e fazendo a política monetária que bem entender. O editor do site Brasil 247 fez um artigo sobre o Gallipo e fez uma brincadeira. Disse que o Lula tinha chamado ele de menino de ouro, né? Disse que o Gallipo era um menino de ouro. E o Leonardo Atuc, editor do Brasil 247, escreveu: Gallipo, o menino de ouro do presidente Lula ou bezerro de ouro da Faria Lima? Faria Lima é a avenida de São Paulo que concentra as maiores riquezas do Brasil. Acilino, quem é o presidente do Banco Central? Quem é o Gallipo, Gabriel Gallipo? É um menino de ouro ou é um bezerro de ouro? É um bezerro de ouro. Ah, a resposta sim. Não um bezerro de ouro. Sem meio termo. Eu vou dizer por quê. Porque, na verdade, a esquerda brasileira, ela não tem um projeto. Ela não tem um projeto de desenvolvimento do país. A esquerda brasileira, ela está acovardada, ela tá acuada, porque a esquerda brasileira, ela quer se manter. Ela quer se manter. O Acilino agora mudou de... Ela quer se manter. Ela quer se manter. Ela não tem um projeto. O primeiro governo de Lula tinha um projeto. Sim. Tinha um projeto econômico para o país. E aí todo mundo foi. O primeiro governo foi aquela coisa, meio capengado, mas no segundo governo chegou. Chegou junto. O governo Dilma também, do mesmo jeito. Agora a esquerda volta atordoada por uma série de caveiras que, vez por outra, voltam para o cenário político brasileiro. E uma dessas caveiras é o monetarismo. E o monetarismo, ele toma de conta do país, de forma tal que tanto faz ter um governo A, B, C, amarelo, azul, encarnado, tá lá o mercado financeiro ditando regras. Quando o Galípolo entrou, todo mundo achava que não, ele vai entrar, mas na hora que ele entrar, é aquela história, quando o zumbi chegar, você vai ver quando o zumbi chegar. Aí quando o cara chegou, assinou lá,
as regras Cordeirinho com o do mercado. mercado financeiro. Sabe por quê? Porque quem botou ele lá dentro O mercado. não engrossou a fala. Ah, tá. O Haddad e o Lula. Para chegar e dizer assim, ó, nós vamos fazer assim, assim, porque nós temos um projeto, uma coisa pautada. Eu, por exemplo, que sou resultado de cota zero, e sou um preto, eu nunca vi nesse país um projeto igual o primeiro projeto do Lula, que foi do primeiro governo dele. Foi aí onde a gente começou a ter vez, as universidades foram, as políticas públicas e tudo. Mas hoje nós temos uma esquerda acovardada. Está acovardada ou está, é, é, ou está contra a parede pela conjuntura política? Não tem projeto. Escute, de ter vencido por uma pequena margem, uma extrema-direita extremamente perigosa, por estar, como disse o Sebastião, refém de um Congresso que, do governo Temer para cá, se apossou do orçamento público através das emendas orçamentárias. Quer dizer, que voz grossa o Fernando Haddad e o Lula podem exercer numa situação como essa? Eu poderia voltar. Se o Gallipo baixasse um ponto percentual da taxa de juros, o mercado não derrubaria o Lula, não? Se tiver projeto, derruba não. Tá. Agora, como não tem projeto, não tem projeto. E eu falo isso com muita tristeza. Eu não falo isso com Satisfação. Não, eu falo isso com uma tristeza imensa, imensa. Sabe? Ai, que saudade que eu tenho das falas da Conceição Tavares. Você está entendendo? Porra, mas o que está acontecendo no país é que a esquerda, ela não tem um projeto. Ela não tem um projeto de desenvolvimento econômico para o país. Eu estou vendo agora, vamos ver aqui, a questão da China. Tem uma coisa boa que a gente está vendo, que a China ela tem projeto. Não é um projeto para amanhã, não. É um projeto de longo prazo. O projeto da esquerda brasileira, ela não ultrapassa as eleições de 2026. Mas lá é partido único, não tem Não, eleição. mas O cara pode fazer um projeto de longo prazo. Mas tem outros países também. Quando a gente estava tocando na questão dos incentivos, dos benefícios, se você for ver como que isso é tratado na Noruega, na Suécia, você vai ver que é um projeto de longo prazo. Aqui, os caras pegam os royalties de petróleo e vão gastar o quê? Com despesas correntes. Não tem. Sebastião foi quem falou da questão das despesas correntes e das despesas de capital. Nós não temos um projeto. Se você vai ver quanto é que nós estamos pagando de juros da dívida, serviço da dívida. Antes de eu passar para o Sebastião, me diga aí sobre essa proposta que está lá no Congresso de mais autonomia financeira para o Banco Central. E aí, como é que fica? Tanto faz como tanto fez? Não, eu acho o seguinte: o Banco Central é independente. O Banco Central é independente. Se ele é independente, ele poderia ter autonomia financeira. O problema não é ter autonomia financeira. O problema é como o mercado financeiro é tratado a pão de ló no Brasil. A tributação incidente sobre o mercado financeiro é uma tributação, assim, ridícula. Ridícula. E quando o imposto é o IOF, né, o mercado financeiro é apenas um fiel depositário, como falou o Sebastião. Apenas um fiel depositário. Porque, na verdade, quem paga mesmo é o tomador de empréstimo, é o usuário do cartão de crédito, é tudo. Ele é apenas um. Entendeu? E como taxá-lo, então? E como extrair alguma coisa desse sistema financeiro? Tratar o capital
como uma mercadoria. Precificada também. O ideal é você focar no lucro das empresas e não nos processos de transação. O grande problema é que o Estado brasileiro, ele não tem essa coragem de tributar lucro. Aí prefere tributar renda, prefere tributar o consumo, prefere tributar a tributação. Mas quando você Esse diz, é o grande desafio. quando você diz assim, na realidade eu ia puxar a sua intervenção perguntando quem era Gabriel Gallipo, mas se você quiser durante sua fala me responder, eu ficaria grato. Mas assim, quando você diz assim, o governo devia taxar os lucros das empresas. Hoje eu já estou com pena de empresário. Ali mais atrás eu tinha uma certa ojeriza, entendeu? Aquele cara que levanta cedo, vai para a sua empresa, tem um monte de funcionário, ele produz um produto, coloca à disposição da sociedade. Hoje eu estou com uma peninha desse cara. Agora, os caras que controlam os bancos é onde está a minha ojeriza hoje, entendeu? Como arrancar a grana que esses caras estão embolsando? Essa que é a grande questão. Veja só, uma outra estratégia que o governo deveria fazer e que não tem coragem de fazer é você impor o capitalismo para os capitalistas. Muito bem. Você está entendendo? Porque nós temos um mercado, o mercado brasileiro em alguns setores, ele é oligopolizado. Entendeu? Por que os juros são altos no Brasil? É porque o mercado é muito concentrado. O mercado financeiro está na mão de 5 bancos. Dos 5, 3 são privados. Itaú, Bradesco, Santander. Aí sobra a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, quando você tem um mercado em que poucos agentes ofertam, a tendência do preço é subir. Então, com 5 bancos apenas, nós sempre teremos um juro alto nesse sentido. Então, o governo deveria estimular mais, né, o surgimento de instituições financeiras, inclusive pequenas casas financeiras. Inclusive, permitir que individualmente, do mesmo jeito que você pode ser um MEI para trabalhar na sua casa e vender um produto e serviço, inclusive, individualmente, ter o poder também de emprestar dinheiro. O dia que a gente alcançar isso, aí você vai... Vamos profissionalizar os agiotas. Sim. Seria mais ou menos isso. Você está entendendo? Inclusive, acabava com a agiotagem. Entendeu? Por quê? Porque você pulverizava o mercado com um monte de gente ofertando dinheiro e, naturalmente, o acesso ao dinheiro seria mais fácil, porque a concorrência ia estabelecer um preço de equilíbrio menor. Agora, dessa forma que está, não consegue. Aí o mercado, né, torna o governo refém também, porque tem muito interesse político também envolvido nisso, e, consequentemente, fica ditando para o governo o que é que o governo tem que fazer, inclusive defendendo a tese de uma autonomia para o Banco Central, que não tem... Veja só, Oscar, isso não é dogma. Né? Quando eu digo que não é dogma, é porque você vai encontrar correntes de economistas que vão para cima e vão defender que o Banco Central tenha a sua autonomia e seja independente, para evitar que ele se torne refém de um governo. Um governo... O presidente da República acordado à noite podia chamar o presidente do Banco Central e dizer assim, baixa a taxa de 14,75 para 13. Então é possível se fazer isso quando você não tem controle, né? Quando esse controle é um controle do Estado. Então há um risco nesse aspecto. Então a economia se divide muito nesse debate de defender ou criticar a autonomia do banco. Eu, particularmente, como o Banco Central é considerado o banco dos bancos, ele é que regula a atividade financeira. Para mim, enquanto economista, toda e qualquer atividade de mercado tem que ser regulada pelo Estado. E aí, nesse sentido, eu sou contra a autonomia do Banco Central. No caso específico do Brasil, além de ser contra, porque eu acho que a prerrogativa de regulação de mercado é do Estado, existe um aspecto moral que está inserido nesse processo. Que aspecto moral é esse?
é a relação promíscua que existe entre aqueles que vão para o Banco Central, inclusive para presidir o Banco Central, e o mercado financeiro. Você sabe onde é que o Roberto Campos está? Nubank. Nubank. Isso é imoralidade. Isso aí é imoralidade. Então, a proposta que for debatida no Congresso, ela tem que levar em consideração essas questões. Eu defendo que carreira no Banco Central tenha que ser carreira de Estado. Ou seja, Com autonomia. entra com concurso público e depois que se aposenta não pode ir para o mercado financeiro. Desse jeito você ia blindar moralmente, mas do jeito que está, o cara vai lá, se apropria de informações extremamente estratégicas E depois vai vender isso para o mercado financeiro. Isso é que é E o mercado financeiro. entendeu? O mercado financeiro já comprou. Tu Já vai para comprou, lá, já traz as sabendo. informações que depois É. a gente se acerta. Entendeu? O grande problema não é o debate entre autonomia, independência, estar sob o controle do Estado, é o debate moral. Entendeu? Porque não tem sentido o cara ir para o Banco Central e depois ir para a instituição financeira ser empregado de banco. Entendeu? Esse é que é o grande desafio, que é o grande complicador que a gente tem que enfrentar. Tem que ter coragem de enfrentar. E a outra questão, Oscar, que aí eu quero fazer uma referência ao que o Marcelino colocou, sobre a questão de projeto social, eu concordo com a Celino em vários aspectos. Mas a gente tem que ver o seguinte: quando o Lula assume em 2003, ele assume depois de 8 anos de transição do governo Fernando Henrique. E desses 8 anos de transição do governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique teve a capacidade de trazer o Congresso para seu lado. E tudo que ele empurrava para o Congresso, ele aprovava. Tudo, ele não teve dificuldade nenhuma de fazer essa transição da década perdida, de 85 a 95, para um novo modelo de governo. Então, é diferente a segunda era Lula, que pega o governo do Bolsonaro. E do Temer. A E gente do não Temer. pode esquecer o Temer. Você está entendendo? Que- Então, o Que ambiente resolveram. da primeira fase Lula é completamente diferente, sob o ponto de vista institucional, sob o ponto de vista de fundamentos macroeconômicos, você está entendendo? Então, ele foi só passear. Foi fácil para o Lula governar, tanto que ele elegeu a Dilma, que se reelegeu. Agora a gente está pegando um governo do Bolsonaro que entrou para desmontar tudo aquilo que tinha sido construído, Eu volto a dizer. entendeu? Há O 10 anos governo atrás. Temer e do Bolsonaro. Sim, o governo Porque Temer. a Dilma vinha colocando o projeto em prática quando me apareceram com a tal Ponte do Futuro, um setor retrógrado do MDB, e essa Ponte do Futuro que eles propuseram encheu os olhos do mercado e junta todo mundo, mídia, judiciário, que a Dilma estava negando super salários, entendeu? Legislativo, derrubam a Dilma e ali começou a bagaça. O Bolsonaro ele é uma continuidade de um processo Desmonte. Né? de desmonte do Estado brasileiro, que tem na figura do Temer a sua maior representatividade. Mas vamos ver aqui nosso terceiro e último tema, que é o seguinte: Lula recria a Secretaria de Economia Criativa e fortalece políticas culturais do Ministério da Cultura. Foi publicado no Diário Oficial da União de 28 de maio o Decreto 12471, que aprova a nova estrutura regimental do Ministério da Cultura. A pasta conta agora com uma Secretaria de Economia Criativa. A reestruturação visa contribuir para o reconhecimento e a consolidação da economia criativa como uma estratégia de qualificação do desenvolvimento social, econômico, ambiental, político e cultural do país. Sebastião, o que é política, o que é economia criativa? Veja só, Oscar, isso é um tema muito recente no âmbito dos estudos econômicos, né?
E a economia criativa, ela está muito relacionada a toda e qualquer atividade que consegue gerar riqueza e que o fundamento de geração dessa riqueza é a criação, é a invenção. Então, por exemplo, as atividades econômicas relacionadas, por exemplo, à produção de vídeos, produção de conteúdos para a internet, a moda, com a capacidade que ela tem de inovar, de estar criando e se renovando todo dia. Um exemplo muito significativo do que é economia criativa é o segmento da cultura. E aí você vê a música com a capacidade de criação que os artistas têm, o teatro, né, as exposições artísticas, né, escultura, pintura, fotografia. Então, tudo aquilo que pode ser, né, tudo aquilo que pode gerar dinheiro a partir da criação, né, e aí está muito relacionado a habilidades individuais, a aptidões individuais, se insere nesse segmento específico de economia criativa. O que é que o governo fez brasileiro? Isso estava pulverizado dentro da economia como um todo, né? E o governo, de um determinado momento para cá, resolveu separar aquilo ali e dar uma atenção maior. E saiu descobrindo coisas interessantíssimas. Por exemplo, os segmentos da economia criativa têm um impacto de mais ou menos 3 a 5% sobre o PIB. Os segmentos da economia criativa, e aí quando a gente fala, por exemplo, da cultura relacionada, por exemplo, às políticas de incentivo fiscal, né, há dados que apontam que a cada R$ 1 de incentivo fiscal que o governo dá para financiar a atividade cultural, ela consegue produzir sobre o PIB R$ 1,60. Por Uma exemplo, boa produção, não é não? uma excelente produção. Né? Por exemplo, quando você faz um show, quando se realiza um show, por exemplo, financiado por uma política de isenção como o CIEC, como a Lei Rouanet, você aciona uma série de elos da cadeia produtiva da cultura. Você está lá o show, mas por trás do show tem quê? Tem vendedor de bebida, tem vendedor de comida, tem um táxi, tem um mototáxi, tem um hotel, tem restaurante, Mas tem aí uma não série de coisas. confundir com o que os prefeitos fazem com festas do interior, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Isso é incentivo à atividade econômica. Você aciona uma cadeia de produtos e serviços. Então, o governo ele consegue identificar isso e identificar isso como uma oportunidade de incremento do PIB e agora vai dar um tratamento especial. Acho que foi uma atitude extremamente acertada, porque aí traduz uma intenção do governo em disciplinar uma estratégia, uma política, porque aí ele vai ter um setor específico, uma secretaria específica para trabalhar só sobre esses empreendimentos e a economia criativa. A cadeia da economia criativa, Oscar, ela reúne em torno de 19 setores, entendeu? Então, o que é necessário efetivamente? É necessário, por exemplo, que o Estado brasileiro tenha capacidade de descobrir isso. Onde é que está essa turma? Esses profissionais que atuam na economia criativa. Onde estão esses profissionais? O que fazem esses profissionais? O que é necessário fazer ainda mais com a participação do Estado, com a participação do governo? E aí eu acho que uma instituição, a recriação, na verdade, da economia criativa, que foi uma das políticas que o governo passado enterrou, né, que foi a política de cultura como um todo, né, o governo agora ressuscita isso, eu acho que ele acertou bem nessa estratégia. É sua opinião, Marcelino? É minha opinião, sim. Ah, inclusive, a economia vem já trabalhando um conceito de conhecimento e inovação. Eu, por exemplo, quando eu estudei tributação comparada na Universidade de Coimbra, eu paguei uma cadeira dessa, né, que é conhecimento e inovação, né, que é tudo aquilo que é gerado dentro da economia a partir dos novos conhecimentos e a partir do processo de inovação tecnológica, né? Conhecimento, tecnologia e inovação. Então, isso é muito importante, é isso que o Sebastião tem dito, né? É um tema novo dentro da economia, mas veio se fortalecer agora no Brasil, muito embora não seja um tema novo, né? Se a gente levar em consideração a outras universidades, não é um tema tão novo assim. Mas no Brasil é muito importante, por quê? Porque é justamente nesse momento agora, quando o governo anterior enterrou
né, satanizou a Lei Rouanet. Quando se falava da Lei Rouanet, aí depois se viu assim que é muito bom não ter isso, que fica tudo muito nublado, os prefeitos pagam horrores para determinados, né, cantores, principalmente os sertanejos, né? Quando, na verdade, a economia criativa, quando se liga à questão da cultura, ela observa uma cadeia muito grande, né? Eu, por exemplo, que eu sempre tive minha vida muito ligada à cultura, né? É que eu fui verificar o sofrimento e o tormento na pandemia, quando essas atividades elas estavam paradas, né? A quantidade de profissionais, iluminadores, carpinteiros, cabeleireiros, manicure, taxista, como bem disse o Sebastião, né? Então, toda essa cadeia ela é movimentada pela cultura. Porque, agora, o que acontece é o seguinte, é que eu sempre costumo dizer que quem direciona a política é a cultura, e não o contrário. No Brasil, a política direciona a cultura. Quando você tem uma política errada e enviesada, você vai e inviabiliza a cultura. Uhum. Mas, na verdade, deveria ser o contrário. A cultura é que, de uma certa forma, conduz a política. Uhum. É isso. Muito bem, minha querida audiência do Pensar Economia, a gente vai concluir hoje o programa, porque as discussões em torno dos temas a gente não conclui. São temas polêmicos, são temas grandes que dariam mais do que um programa, e a gente está trazendo sempre mais do que um assunto por programa, então não dá para exaurir tudo, mas nós temos horário e precisamos cumpri-lo. Acilino, muito obrigado pela participação de hoje, até daqui a 15 dias. Pois não. Daqui a 15 dias estaremos aqui. Sebastião, um abraço. A gente agradece o espaço aberto pelo Pensar Piauí e a gente torce para que daqui a 15 dias estejamos novamente aqui. Eu quero agradecer a todos. Quarta-feira da semana que vem tem o Pensar Segurança. Daqui a 15 dias estaremos aqui novamente com mais um Pensar Economia.